Desembargador Luiz César Nicolau. Vamos ao número 9 da pauta. Agora sim, com a presença do Dr. Lucas Alexandre Armachuk da Silva, que sustentará pela parte apelante Cíntia Lago Meireles. É a apelação civil 0005908 48 2022 816 0001. O apelado é o Banco do Brasil S.A. e Vossa Excelência tem a palavra, doutor Lucas. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Quero dizer que é sempre uma aula, né, acompanhar, inclusive as divergências de Vossas Excelências. Aqui é sempre muito bom. É na sua pessoa, inclusive, que cumprimento os demais integrantes dessa turma, os colegas que nos assistem virtualmente e também os servidores dessa Câmara. A questão aqui é bastante simples, porém, de fato, é uma situação que coloca em risco o direito do consumidor, o direito do cidadão. Eu represento aqui a Cíntia, e a Cíntia ela exerce uma profissão de auditora da União, e como Vossas Excelências sabem, é um cargo que lhe confere um salário e vida confortáveis. E junto ao banco apelado, ela possui um cartão de crédito. Esse cartão de crédito tem um limite de R$ 73.052. E diante desse contexto, desembargadores, a Cíntia passou, assim como muitas pessoas, uma situação financeira complicada nos últimos anos que se agravou em decorrência da pandemia. E ela tinha alguns empréstimos bancários e notou que esses empréstimos tinham alguns juros elevados, muito altos. Sem nenhuma negociação administrativa frutífera junto ao banco, ela agiu no seu direito de consumidor, assim como qualquer cidadão, de ajuizar uma ação revisional de juros em busca de legalidade, em busca de justiça. Todavia, depois de meses, enquanto fazia aquela compra do mês no supermercado Festival, inclusive próximo à sua casa, no horário de maior movimento do mercado, né, na fila, no horário de pico, exatamente no dia 13 de março de 2022, às 19h29, depois de um dia exaustivo de trabalho, quando ia pagar a compra, uma surpresa, a transação não foi aceita. Essa prova consta nos autos, no movimento 1.7, e uma das maiores vergonhas que a Cíntia passou foi ter que voltar toda aquela compra do mês no mercado lotado de pessoas conhecidas. Como relatado a mim, na nossa primeira reunião, depois de 2 tentativas, a vontade era de enfiar a cabeça num buraco e sumir. Mas, de tão envergonhada que ela ficou, ela até trocou de mercado. Não foi o único episódio. O segundo episódio foi durante o importante almoço de negócios, no restaurante Maru, inclusive um ótimo restaurante asiático na Alameda Doutor Carlos de Carvalho. Mas no momento de pagar a sua conta, em meio a tantas pessoas importantes naquela mesa, mais uma surpresa. Transação não aceita. Essa prova também consta no movimento 1.9 dos autos. Além de outras situações, compras online canceladas, serviços de streaming cancelados, diversas consequências que ruíram de fato com a vida financeira de Cíntia. Todas essas provas foram apresentadas nos autos de forma incontroversa. E notem, excelências, que eu sequer aqui mencionei os juros das compras parceladas no cartão de crédito que foi bloqueado. Afinal de contas, apesar de bloqueado, as contas parceladas desse cartão, elas não param por conta do bloqueio. E isso se tornou uma bola de neve de juros sobre juros. E nós podemos, inclusive, imaginar a proporção que isso toma diante de um cartão de crédito de R$ 73.052. Então, Cíntia entrou em contato com o gerente do banco. A mensagem do banco foi muito categórica, inclusive consta nos autos. Aspas. O seu limite de crédito foi suspenso uma vez que consta que a senhora entrou em litígio contra o banco. A suspensão do limite de crédito impossibilita o uso do cartão. Fecha aspas. Então, excelências, eu vou traduzir o que o apelado está dizendo aqui ao consumidor. Você se vê no direito de revisar os seus juros dos empréstimos comigo? Pois bem, eu vou te punir, tirando o seu cartão sem qualquer notificação prévia e prejudicando toda a sua vida financeira. É isso que o banco diz ao consumidor, é isso que o banco diz ao cidadão. E escancarada essa perseguição, que foi uma verdadeira perseguição com a consumidora, foi ajuizada a presente ação de obrigação de fazer, pedido liminar para desbloqueio desses valores, acumulada com danos morais. Em sentença, o juízo reconheceu a revelia do banco, reconheceu a ilegalidade do bloqueio em razão da propositura da ação revisional, determinou o desbloqueio do cartão com um limite de 73 mil, mas vejam, desembargadores, o eminente juízo negou a indenização por dano moral, fundamentando seu entendimento unicamente com base em julgados, recursos inominados das turmas recursais, que nós sabemos
com todo respeito, que possuem um entendimento por vezes divergentes aos das câmaras cíveis, inclusive dessa egrégia Câmara. E mais, ao tratar do caso, cita inclusive o professor Anderson Schreiber, que discorre sobre uma vitimização social, ou sobre o blame culture. Ou seja, conclui que a Cíntia não sofreu com essa situação, conclui que ela haveria uma certa vitimização por parte dela e não deve ser indenizada por danos morais. O apelo versa justamente sobre isso. Ora, houve bloqueio unilateral, não houve notificação prévia desse bloqueio, é incontroversa a situação vexatória no mercado, é incontroversa a perseguição do banco ao consumidor, é incontroversa a situação vexatória no almoço de negócios, são incontroversas as compras online canceladas, são incontroversas as assinaturas de streaming canceladas. O ato de perseguição de um dos maiores bancos do país contra uma consumidora foi comprovado, foi conhecido, foi estampado, escancarado nos autos. E isso ainda assim é uma vitimização social? Se com todo esse contexto, com a robusta carga probatória, que sequer foi impugnada, dada a revelia do apelado, reconhecida em sentença, se isso não justifica uma indenização por danos morais, o que justificaria então? Eu lembro que nós não estamos falando de um limite de crédito de 2 ou 3 mil reais. São R$ 73.052 reais de limite de cartão. Eu acredito que, assim como eu e a maioria dos brasileiros, vossas excelências utilizam e também dependem de um cartão de crédito. E podem imaginar o caos de um bloqueio e a bola de neve que isso se torna com as compras parceladas. Um verdadeiro pesadelo, e essa é a situação da Cíntia. E a nossa legislação, ela estabelece mecanismos de proteção, sim, para prevenir esses abusos. Todavia, de nada adianta tais mecanismos se não há devida punição. E esse é o mais puro exemplo de que esses mecanismos não estão sendo aplicados. Da maneira que está, a sentença dá o aval para que fornecedores continuem promovendo atos de perseguição ilegais, abusivos contra os consumidores. E eu aqui estou hoje justificando perante essa tribuna que o bloqueio de um cartão de crédito abrupto no valor de R$ 73.052 desde março de 2022 até hoje, porque até hoje esse cartão está bloqueado, causa sim um verdadeiro pandemônio na vida financeira de qualquer consumidor. E desembargador Luiz César, um cidadão ele não pode ser perseguido e punido dessa forma por exercer o seu direito de buscar o Poder Judiciário. Admitir isso é admitir a autotutela, é admitir, esquecer que se vive num Estado, que o Estado é o detentor da jurisdição, é esquecer que se vive nessa sociedade num Estado democrático de direito. E é por esse motivo, excelências, respeitosamente, que eu provoco vossas excelências a refletirem se a perseguição e a punição que Cíntia vem sofrendo e vem passando desde então realmente não causa aquilo que a professora Maria Helena Diniz conceitua tão bem como aflição espiritual, como angústia, desgosto e principalmente humilhação. E pelo cenário apresentado, pela perseguição, pela registrada, pelo dano comprovado, eu peço para que seja reformada a sentença no sentido de condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10 mil. E por fim, mas não menos importante, desembargador Luiz César, eu aproveito a honra de estar nessa tribuna para pugnar também pela majoração dos honorários sucumbenciais recursais para 20%, não somente sobre os danos morais, mas também sobre o proveito econômico dessa demanda, conforme preceitua o artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ou seja, o valor do crédito a ser desbloqueado e o dano moral. Essas eram minhas razões, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Douglas, pela sustentação oral. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Luiz César Nicolau. Obrigado, presidente. Saúde ao advogado pelo uso da tribuna.